Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 15 a 17, que diz: Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A Bíblia diz que éramos escravos vendidos à escravidão do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E como escravos, obedecíamos por obrigação e vivíamos debaixo do medo. Assim foi o povo de Israel no Egito. Era recompensado pelo serviço forçado. Aquela geração não conhecia outra forma de vida. Mas Deus libertou seu povo e o conduziu pelo deserto, como um homem leva a seu filho. Pois o Senhor não quer a obediência de escravos, e sim a submissão de filhos. Vamos tentar entender qual a diferença entre ser um escravo e ser um filho? Primeiro, escravos servem por medo, filhos por amor. Tanto filho quanto escravo têm obrigações, devem obediência e submissão. Entretanto, a motivação é diferente. O escravo serve por medo da punição, enquanto o filho de um bom pai tende a servir porque ama e é amado. A relação que Deus nos propõe é uma relação de amor. Aliás, Ele nos amou primeiro e espera que correspondamos livremente. Ele poderia nos criar sem direito de escolha, como robôs programados para a obediência, mas não o fez. Seu desejo é que, como filhos, nós os sirvamos por amor. Como vemos descrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Segundo, escravos trabalham pela subsistência, filhos pela herança e sucessão. Um escravo trabalha para ter o pão de cada dia e continuar vivo. Um filho, quando trabalha para o pai, está investindo naquilo que ele mesmo desfrutará para sempre, pois é herdeiro. Quem tem uma experiência profunda com a paternidade de Deus tende a zelar por tudo o que pertence ao reino de Deus, pois sente que aquilo é seu também. Sua visão é muito mais ampla do que a de um escravo. Enquanto este só consegue pensar na recompensa mesquinha e imediata, o filho investe naquilo que será seu pela eternidade. Assim, o apóstolo Paulo nos orienta na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 6 e 7, dizendo: Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Terceiro, escravos têm direito ao pão, filhos têm direito ao Pai. Infelizmente, há muitas pessoas que se converteram a Jesus. Estão na igreja, mas vivem como escravas porque focalizam a bênção, visam só o que Deus pode lhes dar. Há, porém, um nível muito mais elevado de vida cristã. Há algo mais valioso do que as bênçãos do Senhor. Sabe o que? A própria presença amorosa do Pai. Os cristãos mais firmes e felizes são aqueles que se envolvem profundamente com Deus, que investem em relacionamento com Ele através da oração, adoração e meditação na palavra.
Eles descobrem que há algo mais impactante que o pão que Deus coloca em suas mesas, a presença do Todo-Poderoso que se assenta para comer com eles. Por isso que Jesus falou aos discípulos aquilo que vemos descrito no Evangelho segundo João capítulo 6, versículos 26 e 27. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Quarto, escravos se concentram apenas em dar resultados, filhos em dar prazer ao Pai. Há pessoas que são orientadas por desempenho. Elas sentem a necessidade de provar que são boas para se sentirem amadas, merecedoras de algumas recompensas. Isso se torna uma grande escravidão. A busca pelo mérito é um fardo pesado. Ao invés disso, deveríamos partir da verdade de que já somos amados por Deus com um amor incondicional. Não há nada que possamos fazer de certo que o levará a nos amar mais, nem nada que façamos de errado que diminuirá o seu amor por nós. Quando estamos seguros disso, servimos não para merecer nada, mas porque queremos alegrar o coração daquele que nos acolheu graciosamente. Por isso que Paulo escreve essa verdade na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 e nos ensina: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Não seja igual aos filhos da parábola do filho pródigo, pois mesmo sendo filhos, se viam como escravos. Enxergue sua paternidade e seja restaurada a sua visão, a sua audição, as suas palavras, os seus pensamentos e a sua fé. Não deixe suas marcas serem maiores que o amor de Deus, pois marcas mostram o que passamos e amor mostra quem nós somos. Reconheça o seu real valor, sua paternidade, sua sucessão e sua herança prometida, pois fiel é aquele que prometeu. Não deixe que nada hoje te atrapalhe de você enxergar isso, mas entenda, você é filho e o seu pai, ele te ama, pois tudo aquilo que é dele é seu. Então receba esse entendimento e veja essa paternidade e esse amor que o Senhor tem pela minha vida e pela sua vida neste dia chamado hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor, graças te damos pela sua graça, graças te damos, Pai, pelo seu cuidado. Obrigado por esse fôlego de vida. Obrigado por mais este amanhecer. Obrigado por nos mostrar que não é o nosso tempo, mas o seu tempo. Não é do seu jeito, não é do nosso jeito, mas é do seu jeito. Não é conforme nós acreditamos ou achamos, mas sim conforme o Senhor assim tem preparado para nós. Que a sua presença venha e seja real. Que o Senhor nos faça compreender este tempo, compreender cada dia mais quem somos, compreender que a nossa vida emocional, ainda que possa passar por algumas tribulações, ou passar por exatamente processos, elas vão cada vez mais nos manter no caminho e não nos afastar deste propósito. E então, Pai, que todo este processo que cada um está passando, está vivendo, principalmente agora, Senhor, neste tempo, que a sua graça e a sua glória ministrem agora cada coração e cada espírito, que eles compreendam que algumas coisas são necessárias, outras são processos maiores para desvincular o nosso eu
para que a sua graça seja revelada e a sua vontade seja cumprida e realizada. Que em nome de Jesus, que tudo aquilo que veio, Senhor, contra, seja por terra e que a sua presença venha e seja real, como assim o seu reino. Estabeleça mais uma vez em nós, Pai, neste dia o seu reino. Faça com que a sua vontade seja manifesta e o seu querer venha sobre nós. Que não seja, Pai, conforme nós achamos e queremos, mas conforme a sua vontade. Nos dirija, nos guie e nos dê a direção necessária para podermos nos aprofundar e mergulhar diante da sua face. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais este dia. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Livra-nos, Pai, de todos os perigos e nos dê a direção necessária para que prossigamos diante da sua presença. Dê o pão a todos aqueles, Pai, que confiam em Ti e que o seu querer venha e seja manifesto. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.